Olá, meus nobres, queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist de sábado. Sim, sábado! A playlist chamada Transforme-se, que foi constituída, elaborada para as pessoas que estão passando por problemas sérios. Problemas de entendimento, compreensão da existência, da sua vida. Infelizmente a pandemia, as doenças e tudo mais acabou afetando as pessoas de uma maneira muito forte. E aí eu constituí e criei essa playlist com o intuito de poder ajudar cada vez mais as pessoas. É uma playlist que já ecoa no canal há um tempo, né? A gente mantém essa playlist exatamente porque as pessoas têm pedido como palavras de amor, de compreensão, de compaixão as necessidades que elas têm hoje enfrentado. Então, elaborei essa playlist trazendo para vocês histórias, koans, parábolas, são passagens budistas dentro de diversas escolas, de diversos ensinamentos, diversos entendimentos. E nesse caso nós estamos trazendo do Zen Budismo, que é um budismo que surgiu no século XIII. O budismo que eu acompanho, que é o budismo da tradição Nimpa, se originou no século III, no século IV, mais ou menos. Eu tenho manuscritos do século III do budismo, mas ali a gente então tem uma diferença de datas. Mas os ensinamentos eles são muito interessantes, tanto do Zen quanto do budismo tibetano. Nós temos Theravada, Mahayana, Vajrayana, budismo vietnamita, budismo tailandês, Zen, Chan e diversas outras ramificações do budismo que vão complementando e vão cada vez mais elucidando as nossas necessidades. Afinal, o mundo é cíclico, ou seja, o que aconteceu no passado acontece agora novamente. Rapaz, hoje a parábola é um pouquinho grande. Mas vamos lá, muito interessante, gosto muito. Gosto muito. A mestra Aoyama Roshi estava de pé na porta do Shoyin, edificação nobre destinada ao uso de convidados especiais, despedindo-se do mestre Zangetsu Tuyan, que viera dirigir um retiro zen. Ao seu lado, a monja noviça também se despedia do mestre. Aoyama Roshi disse a ela: "Você precisa derreter o gelo." "E a senhora derreteria o meu gelo?" perguntou a monja petulante. E a abadesa respondeu: "Apenas os ensinamentos do Buda podem derreter o seu gelo." E a noviça compreendeu a mestra anos depois. O que seria um derreter o gelo? Vamos entendê-lo. A noviça desse caso era eu. A escritora. Durante 8 anos fiquei em internato e semi-internato no mosteiro feminino de Nagoya. Nossa superiora seria a Shundo Aoyama Roshi me recebeu quando cheguei no Shoyin. Não por eu ser importante, mas por não haver outro local para que eu me trocasse e me preparasse para a entrada oficial no mosteiro. Nesse dia ela me advertiu: no mosteiro não são todas as mestras iluminadas. Somos pessoas que nos disponibilizamos a praticar os ensinamentos de Buda. Como pedras colocadas dentro de um recipiente, a prática diária nos faz esbarrar uma nas outras. Verdade. Quem ficar arredondada primeiro não será ferida, nem machucará ninguém. Seja bem-vinda. Eu me julgava redonda e macia, que ilusão. Em poucos meses, percebi minhas pontas e o esbarrar constante. Não apenas nas outras noviças, mas principalmente na nossa superiora. Comparava-a com Maezumi Roshi, meu mestre de ordenação em Los Angeles. Criticava o modo como era conduzida a prática no mosteiro e até mesmo a maneira como era feita a leitura nos nomes dos Budas ancestrais, diferente do que aprender em Los Angeles. Quando Yogo Shuyan Roshi vinha, de tempos em tempos, liderar um retiro, eu me alegrava. Ele falava inglês, com o sotaque típico dos japoneses, mas me entendia e eu o entendia. Assim, estar com ele aliviava um pouco a tensão constante de esbarrar diário. O diálogo na porta do Shoyin aconteceu numa das últimas vindas do mestre ao nosso pequenino mosteiro feminino. Eu já era uma discípula transmitida, havia sido aceita como uma das sucessoras e já podia usar o manto amarelo alaranjado das monjas transmitidas. Entretanto, a Aoyama Roshi preferia que no mosteiro eu mantivesse o manto negro.
que será? Por que será? O manto negro? Meu relacionamento com ela não havia progredido muito. Pressentindo minha frieza, disse: derreta o gelo. Minha dureza era de querer modificar as práticas do mosteiro, de querer seguir regras medievais que havia lido em livros antigos. E nossa superiora sempre me dizia: seja como água, seja macia, e sorria. Cuidado que a água também pode ser mortal. Uma das piores mortes que tem é por afogamento. A água é muito cruel quando ela quer ser. Hoje posso imaginar as caras que eu deveria fazer e comportamento desrespeitoso que mantive. Como resultado desse karma prejudicial, hoje tenho discípulas e discípulos que me fazem sentir o que a Yama Roshi deve ter sentido. É a vida, é o Dharma, é o karma. Aí eu já não mensuro porque eu não acredito muito nessas relações, mas eu vou explicar depois. Pois ainda petulante e convencida de mim mesma, soltei o último desabafo. Então, que a senhora derreta o meu gelo, ou seja, pense em mim antes de ficar fazendo ou cometer atos que não são legais, né? A ideia de derreter o meu gelo é evite que eu seja gelada, entenderam? Ora, há anos ela tentava de todas as maneiras me mostrar o caminho de Buda, a alegria da vida monástica, o treinamento no mosteiro feminino, que não permitia escapadas ou bebedeiras como em alguns mosteiros japoneses ou em centros de prática fora do Japão. Nossa prática era de criar uma disciplina possível de ser seguida a vida inteira em qualquer templo ou centro de prática zen, mas valor dava nossa superiora ao coração sensível às necessidades alheias, do que o coração preocupado apenas com regras frias ou consigo mesmo. Assim, quando ela me disse: os ensinamentos de Buda podem descongelar você, não eu, comecei a refletir sobre o papel de uma superiora. Não a líder, não é superpoderosa, nem capaz de modificar todas as pessoas. Ela é o exemplo vivo, o Dharma palpitante. A Yama Roshi era sempre a última a se deitar e a primeira a se levantar. Passava os dias escrevendo, atendendo pessoas, fazendo palestras, dando aulas, fazendo zazen, oficiando liturgias, incansável, sem jamais reclamar. E eu, recém-formada, monja, já me considerando hábil a discernir como deveria ser a vida em um mosteiro. Que arrogante! Hoje, quando oriento um pequenino templo no bairro do Pacaembu, em São Paulo, além de outros centros de prática pelo Brasil, compreendo a frase: não sou eu que derreto o gelo, são os ensinamentos de Buda. Tudo que eu posso fazer é transmitir os ensinamentos e orar para que as pessoas sejam capazes de ouvi-los, entendê-los e praticá-los. Porra! Essa parábola é muito interessante, chama-se derreta o gelo. A questão que eu falei que eu não concordo é com as relações kármicas. Nesse sentido, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Dessas 8 bilhões de pessoas no planeta, nós temos todo tipo de ser. Nós temos pessoas que são disciplinadas e indisciplinadas, tem pessoas que são metódicas e tem pessoas que não seguem padrões em suas vidas. E não necessariamente o que eu vibro vai poder atrair 100% as pessoas. Porque para que eu possa atrair todo tipo de pessoa que realmente seja igual a mim ou que tenha as mesmas intenções, eu tenho que estar 24 horas sempre vibrando a mesma energia, o que é impossível. Nós temos uma vida muito corrida, então eu não consigo estar no mesmo equilíbrio de energia do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. É muito difícil. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho estudos ainda para fazer, porque eu comecei uma graduação e uma pós-graduação. Terminei a pós 6 meses antes, de tão nerd que eu sou. A graduação eu sou obrigado ainda a permanecer, tá? Mais uma graduação. Ainda tenho os estudos de música, ainda tenho as gravações de vídeos para vocês, ainda tenho academia, além dos problemas em que outras pessoas me geram para eu poder resolver a vida dos outros. Não estou falando na questão dos tratamentos, mas batem o meu carro, por exemplo. Aí eu tenho que parar a minha vida para resolver o que o cara me fez, entendeu? E assim vai. Então, assim, as relações kármicas hoje, elas são bem complicadas de serem justificadas, porque o planeta está ficando cada vez mais apertado. Então, qualquer situação que aconteça com você pode não ser justificado pelo karma, mas sim por descuidos de terceiros. Mas o budismo sempre vê como relação kármica, ou seja, se alguém bate no teu carro é porque você bateu no carro de alguém na vida passada.
Tá, eu não parto desse princípio. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas beleza, o budismo acredita nisso. Sobre a questão do derreter o gelo, isso é de se pensar, obviamente, em todos os lugares na sua vida. Pense. Vamos entender. Em meu último trabalho, eu trabalhei numa empresa multinacional, eu trabalhei em uma área de inteligência, uma área, obviamente, onde a gente passava o tempo fazendo planilha, conversando em inglês com investidores, com acionistas, passava me relacionando com pessoas importantes de bancos de investimento, pessoas que realmente movimentavam capital. Trabalhando naquela área, as pessoas que atuavam eram pessoas completamente diferentes uma da outra. Ninguém se complementava, ninguém. Complementar, tá? Eram 4 pessoas, cada um com um emocional diferente, cada um com um mental diferente, cada um com necessidades diferentes e mesmo assim não se bicavam. Por mais que você dava bom dia e fizesse o outro rir, se divertisse e tudo mais, o trabalho escravizava as pessoas e criava um ambiente gelado e frio. Então as pessoas se transformavam em cubos de gelo porque assim os responsáveis pela área queriam. As pessoas não poderiam sair para se divertir ou curtir a vida ou pelo menos resolver seus problemas ao longo do expediente. Infelizmente não. As pessoas eram obrigadas a agir de acordo com o seu gerente, com o seu diretor. Então todos nós tínhamos um relacionamento frio para que não sofrêssemos sanções. E era assim que acontecia. Por mais que a gente, às vezes, raramente saía para almoçar juntos, raramente, nós tínhamos ali risadas e brincadeiras e um convívio de uma maneira tranquila entre nós. Mas o gerente, ele alimentava com que todos se transformassem em cubos de gelo e que seriam responsáveis por qualquer problema ou qualquer dano ou qualquer resposta a investidores de uma maneira errada, você responderia por isso de uma maneira muito forte e rígida. Eu vi coisas muito ruins dentro dessas relações interpessoais dentro de empresas ao longo de toda a minha vida. Eu sou formado em administração e trabalhei sempre no mercado financeiro e mercado de capitais. Então nota-se que todos eles são cubos de gelo quando lida com dinheiro. Ou seja, eles são frios, são calculistas, eles são meticulosos, eles passam por cima dos outros, eles derrubam os outros, eles fazem com que as pessoas sejam demitidas. E eu vi isso acontecendo, tá? As pessoas são cruéis, então elas não estão preocupadas com o próximo, elas simplesmente estão preocupadas consigo mesmas. Isso é ser um cubo de gelo, não ter empatia, não ter compaixão, não se adaptar, não realmente entender as relações como elas são, sabe, sem prejudicar outras pessoas. Eu posso entender que um lugar de trabalho ele pode ser estressante, mas não necessariamente levar isso para ataques pessoais contra indivíduos. Mas as pessoas instigam isso. Eu lembro que eu fui aprovado para trabalhar numa das maiores empresas de crédito aqui no Brasil, e como analista, e a última pergunta que o cara me fez, depois de ter feito 2, 3 provas, análises de balanço, provas de contabilidade e tudo mais, foi: você sabe lidar com pressão? Porque aqui a gente vai ofender, vai humilhar, vai realmente agir de uma maneira muito ruim para puxar o seu tapete. A minha resposta foi: eu vou continuar no meu emprego, não se preocupa. Aí eu, obviamente, não aceitei. Tá? É isso que as pessoas hoje são. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque todos são cubos de gelo e que dificilmente vão se adaptar ou vão entender que existe um lado humano e uma compaixão que precisa ser entendida, uma empatia que precisa ser entendida e uma adaptabilidade aos demais. De novo, tudo tem que ser flexível na vida, tudo tem que ser adaptável na vida, tudo tem que caber. Caso contrário, retira-se, né, da vida. É isso, é uma parábola muito legal. Acho que a gente tem que só prestar atenção em muitos detalhes e como isso encaixa em vocês, tá? Infelizmente tem momentos que nós somos cubos de gelo, tem momentos que nós somos água, tem momentos que nós somos vapor. E é isso que você tem que entender. E quais os momentos isso se encaixa na sua vida. Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistirem o vídeo até agora.
Novamente, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir. Complementamos para os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as análises de casa, as limpezas de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão se informar com relação aos trabalhos que realizamos e os valores que cobramos. Sim, porque eu não sou um paranormal, eu não sou um sensitivo, eu não sou médium, eu não sou espírita. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. Uma delas é o Seja Membro, PayPal e o outro é o Valeu. Tá? Todas elas encontram-se aqui abaixo, você pode escolher a melhor forma e aí você pode realizar a doação que nos ajuda muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e como eu sempre digo nesta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.